Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel. A história de Sansão é uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pela forma com que ele era usado pelo Espírito de Deus, demonstrando uma força sobre-humana. É difícil saber o significado do nome de Sansão. No original, Samson. É possível que esse nome tenha sido derivado do hebraico Shemesh, sol. Se for esse o caso, então Sansão significa algo como pessoa solar ou parecido com o sol. Existe também a possibilidade de seu nome ter sido derivado do hebraico Xamã, que significa destruidor. Se essa sugestão estiver correta, então Sansão pode significar destruidor. O que se sabe é que o nome Sansão foi lhe dado por seus pais, talvez fazendo uma referência antecipada sobre sua força e energia miraculosa concedida pelo Senhor. Olá a todos do canal Aprendendo com a Bíblia. Espero que vocês fiquem ligadinhos aí do início até o final desse vídeo. E desde já peço que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário, sua sugestão e vamos a mais um vídeo. Sansão foi um israelita da tribo de Dan e era filho de Manoá. Desde o seu nascimento, Sansão já havia sido dedicado por seus pais ao Senhor como narizeu, voto que ele deveria seguir por toda a sua vida, em Juízes capítulo 13. Sansão nasceu por volta de 1090 a.C., logo no início da opressão dos filisteus, que durou 40 anos. A mãe de Sansão era estéril, mas o texto bíblico nos informa que o anjo do Senhor apareceu e prometeu a seus pais que eles teriam um filho. É possível que o início de sua história como grande opositor dos filisteus tenha se dado após a terrível batalha que ocorreu próximo a Áfeca, em cerca de 1070 a.C. Na ocasião, os filisteus capturaram a Arca da Aliança, incendiaram Siló e milhares de israelitas perderam a vida, em 1 Samuel capítulo 4. O povo de Israel ficou tão desmoralizado e se submeteu ao jugo dos filisteus de tal forma que em nenhum momento procurou arrependimento, nem mesmo orou ao Senhor pedindo livramento durante os 20 anos do ministério de Sansão. Como já foi dito, Sansão era um narizeu e cresceu recebendo treinamento espiritual adequado. Já crescido, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o capacitou a realizar grandes proezas que demonstravam uma força física sobre-humana. Apesar disso, Sansão falhava em guardar os votos do narizado e honrando a Deus em todas as ocasiões. Ele ignorou a proibição de seu voto e se aproximou de um cadáver. Tomou vinho quando ofereceu um banquete, em Juízes 14, e praticou relações imorais com uma prostituta de Gaza e com Dalila. Sansão odiava os filisteus, sendo um grande opositor para aquele povo numa época em que os israelitas pareciam não se importar com a condição de submissão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor que o incitava contra os filisteus. Os feitos de Sansão. Sansão, dotado do Espírito do Senhor, demonstrava uma força sobrenatural e realizou grandes feitos.
A narrativa dos feitos memoráveis de Sansão curiosamente concentram-se no envolvimento dele com 3 mulheres, conforme veremos a seguir. Sansão mata um leão e se casa. O primeiro episódio diz respeito a uma mulher filisteia de Tímna, a qual ele procurou como esposa. Na verdade, com o casamento, Sansão tinha o objetivo de procurar um motivo de discórdia com o povo dela, os filisteus. Foi um evento envolvendo esse casamento que ele matou um leão com as suas próprias mãos e, mais tarde, encontrou um enxame de abelhas com mel dentro do corpo morto do leão. Ele tomou o mel com suas mãos e foi comendo. Depois ele utilizou esse acontecimento como um enigma que contou aos convidados durante a festa de casamento, o que o levou a matar 30 filisteus de Asquelon para tomar-lhes as roupas e dar aos convidados de seu casamento. Sansão ateia fogo no campo dos filisteus usando raposas. Depois disso, a esposa de Sansão foi dada a um companheiro dele, e seu sogro o impediu de vê-la. Sansão então se vingou, capturando 300 raposas e amarrou tochas em suas caudas, e as soltou nos campos e pomares dos inimigos filisteus. Como retaliação, os filisteus queimaram sua esposa e seu sogro na fogueira, e Sansão se vingou deles realizando uma grande matança, e depois se escondeu no cume da rocha de Etã. Sansão mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Os filisteus foram até Judá procurar por Sansão, e os israelitas, amedrontados com a presença dos filisteus, foram até Sansão com 3.000 homens para o entregar-lhe aos filisteus. Sansão deixou que os homens de Judá o amarrassem com 2 cordas novas. Quando ele foi entregue aos filisteus, o Espírito do Senhor se apoderou dele e ele soltou-se das cordas. Pegou uma queixada de jumento e matou 1000 filisteus com ela, em Juízes capítulo 15. Depois, quando sentiu sede, Sansão clamou ao Senhor por água, e Deus fez uma corrente de água brotar de uma rocha em Leí. Sansão visita uma prostituta em Gaza e arranca o portão da cidade. Sansão foi até Gaza, uma fortaleza dos filisteus. Nessa cidade, ele se interessou por uma prostituta. E, quando soube que Sansão estava ali, os filisteus o cercaram durante a noite para matá-lo. Porém, Sansão se levantou à meia-noite e arrancou o portão da cidade com seus postes e sua tranca, e, colocando tudo sobre os ombros, carregou até o cume do monte que está de fronte de Hebrom. Esse ato de Sansão significou a maior humilhação que ele poderia ter afligido contra os seus inimigos, pois as portas das cidades simbolizavam sua força e poder nacional, em Juízes capítulo 16. Sansão e Dalila. Sansão se envolveu significativamente com mais uma mulher, Dalila. Essa mulher vivia perto de sua casa e não se sabe ao certo sua nacionalidade, isso é, se pertencia ao povo de Israel ou aos filisteus ou a outro povo. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou o suborno para descobrir a fonte da força de Sansão. Em 3 tentativas, Sansão resistiu
a sua investida, mas num determinado dia, após Dalila acusá-lo de falta de amor, Sansão contou-lhe sobre a sua condição como narizeu e o significado de seus cabelos com relação à força sobrenatural que vinha da parte de Deus sobre ele. Com essa atitude, Sansão violou completamente o voto de sua aliança e o Senhor o desamparou, em Juízes capítulo 16. Dalila então rapidamente chamou alguém para cortar o cabelo de Sansão, enquanto ele dormia. A morte de Sansão. Após ter seus cabelos cortados, Sansão foi capturado. Os filisteus o cegaram e colocaram-no para trabalhar de maneira humilhante, moendo os grãos, em Juízes 16. Durante a festa nacional dedicada ao seu deus Dagom, os filisteus levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para a multidão que se acumulava ali. Sansão, profundamente arrependido, clamou ao Senhor, pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Então Sansão abraçou duas colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou de suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, soterrando todos os que ali estavam. Na ocasião, estavam presentes os príncipes dos filisteus e um grande número de pessoas, de tal modo que apenas no telhado havia mais de 3.000 pessoas. A Bíblia diz que em sua morte, Sansão matou mais pessoas que havia matado em toda a sua vida. O corpo de Sansão foi recebido e sepultado por seus irmãos entre Zora e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel por 20 anos e resolveu problemas em Dan e Judá. Muito provavelmente Samuel foi contemporâneo de Sansão durante algum tempo, de maneira que existe a possibilidade de talvez Sansão ter passado a residir em Hebrom, enquanto Samuel estava em Mispa. Apesar dos grandes feitos, Sansão nunca conseguiu reunir um exército para combater os filisteus e libertar o seu povo. Também vale dizer que no Novo Testamento, o escrito da Epístola aos Hebreus menciona Sansão na galeria dos heróis da fé. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e logo traremos outro vídeo para que você aprenda um pouco mais com as Escrituras.